TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Pastor Adilson Malaquias, programa Pão da Vida. Como você passou essa semana? Passou bem? Estamos aí iniciando uma semana com frio, mas um friozinho gostoso, né? As plantas, as árvores também precisam de água e é importante, né? Tudo isso está no controle do nosso Senhor, né? É importante nós nos adaptarmos a esse tempo, né? Botar um casaquinho, bota uma meia mais quente, mas vamos aí nos levando. Queridos, conta aí, como é que foi a sua semana? O que Deus tem feito na sua vida? Eu creio que Deus, Ele é Deus de milagres, sobrenatural. Eu gostaria de ouvir um testemunho, temos aí o nosso WhatsApp, manda um testemunho, eu tenho certeza que será muito bom compartilhar do milagre que Deus está fazendo na sua vida. Eu sou muito grato a Deus. Por que eu sou grato a Deus? Porque essa mensagem, que nós temos compartilhado aqui no programa Pão da Vida, ela tem alcançado muitas pessoas. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido transformadas, pessoas têm sido impactadas. E tudo isso por quê? Porque é a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É ela que transforma, né? Ela que muda todo o nosso ser, a nossa forma de pensar. Eu quero aqui deixar um grande abraço para você que está nos assistindo, né? Você que tem compartilhado, você que tem sido aí um missionário, um evangelista, que você tem compartilhado com outras pessoas. Mas eu queria te pedir que você não deixasse de, se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de colocar seu like, isso é importante, e também um comentário para saber se realmente qual efeito essa palavra está fazendo no seu coração. Isso é importante porque é uma forma de eu saber, né, como está sendo a mensagem, quem são as pessoas que têm alcançado. Então, deixe um comentário aí embaixo, compartilhe, seja missionário, seja um boca de Deus, né? Para esse tempo, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Quero deixar mais uma vez o convite, você que tem nos assistido, se você quer receber um abraço, né? Um abraço, está mais perto de mim, vem estar conosco todo domingo às 10 horas da manhã, ali na rua Doutor Hermogênio Silva, 95 Retiro. Nós temos ali a Igreja Metodista Internacional, também às terças-feiras, 20 horas, temos um culto de 20 horas, é uma hora de culto, de 20 horas a 21 horas. Então vamos ali toda terça-feira. Então vem estar conosco, venha receber um abraço, vou estar orando por você pessoalmente. Quem sabe a gente sentar, bater um papo, tomar um café. Vem, eu quero te conhecer melhor, né? Eu quero, né, estar com você, te acompanhar, saber o que você está passando, o que você tem passado e orar pela sua vida, tá bom? Queridos, eu quero hoje compartilhar com vocês uma ilustração. Conta que numa determinada fábrica, uma fábrica muito grande, ali com cerca de 100 funcionários, essa fábrica, ela ficava na beira de uma rodovia, beirada de uma rodovia. E ali, né, as pessoas fabricavam chinelos naquela fábrica. E todos os dias, na hora após o almoço, né, após o horário do almoço, eles saíam e ficavam perto dessa rodovia, sentados, descansando, vendo os caminhões passarem, passavam muitos caminhões, passavam carros. Só que um belo dia, queridos, ali aconteceu um acidente muito grave. As pessoas foram lá ver o que tinha acontecido. Mas se lembraram de algo. O que acontece? Nessa fábrica tinha um homem chamado José. E esse homem, tudo que ele via como algo bom. E ele falava assim, poxa, como Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então as pessoas chegavam perto dele, né, para contar algo, para dizer, ter uma notícia ruim, ou algo que aquelas pessoas estariam passando, que era ruim para elas, mas José, ele conseguia tirar algo de bom daquela história, daquela notícia, daquela informação. Só que isso incomodava muito as pessoas ali, porque eles falavam assim, gente,
esse homem só vê coisas boas. E não é tudo que é bom. Tem momentos ruins também. E as pessoas ficavam muito incomodadas. Mas José não. José ele só olhava e via as coisas boas. E nesse acidente, né, esse acidente aconteceu, né, um caminhão, ele passava ali e um cachorro foi atravessar a rua. E o caminhão ele passou por cima do cachorro e, coitadinho do pobre cachorro, né, ficou todo espedaçado, né, todo esmigalhado no chão. E eles falaram assim, vamos pegar o José hoje. Eu quero ver se o José tem algo de bom para contar. Quero ver José olhar toda essa circunstância, tudo isso que nós estamos vendo, sangue, né, o cachorro todo, né, pedaço, né, pedaço para tudo quanto é lado. Quero ver se José vai conseguir ver algo de bom nesse cachorro. Chama José. Chama José. Aí chamaram lá o José, José veio, e aí se fez um silêncio. Fez um silêncio. E todo mundo pensando assim, agora eu quero ver. Quero ver José olhar e falar que Deus está nessa história. Que Deus vê algo de bom nessa história aí desse cachorro. E José olhou, ficou quieto, observando. E passado um tempo, José falou assim, Deus é tremendo. E eles ficaram assim assustados. Falaram assim, como é que funciona isso? Deus é tremendo? Vendo uma situação dessa, o cachorro todo despedaçado, parte do cachorro já nem existia mais porque o caminhão tinha passado por cima, e ele está vendo algo de bom nessa situação, e fala, José, o que você está vendo de bom aí? Eu não estou vendo nada de bom. E José falou assim, Deus é tremendo, sim. Ele falou, mas como assim? Como Deus é tremendo? Né? Numa situação tão triste dessa. E José falou assim, você já viu os dentes desse cachorro? Porque praticamente a única coisa que sobrou foi os dentes do cachorro. A cabeça do cachorro com os dentes para lá de fora. E José falou assim, olha só que dentes perfeitos. Os dentes do cachorro eram perfeitos, eram brancos, perfeitos. Deus é bom. E ali eles ficaram, né, assim, sem saber o que falar, sem saber o que dizer. Simplesmente abaixaram a cabeça e foram embora. Querido, José, ele era um homem muito otimista, um homem que acreditava em Deus. E ele conseguia, até mesmo nos momentos mais difíceis, olhar para uma situação, passar por uma situação e falar, Deus é bom, Deus está no controle. Porém, a gente sabe que muitas pessoas, né, são como essa multidão que sempre tem um olhar pessimista, sempre um olhar negativo. E me faz até lembrar, na época de criança, eu assistia lá um desenho, né? Um desenho muito interessante, engraçado, e era de um leão e de uma hiena. E esse leão e essa hiena, né? Eles conviviam juntos, só que essa hiena, queridos, ela sempre tinha uma mensagem negativa. Ela sempre tinha algo negativo para falar. E quantas pessoas são assim? Quantas pessoas como aquela hiena, né, da minha infância, ela falava assim, ó céu, ó terra, ó vida, isso não vai dar certo. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas assim? Pessoas tão negativas, pessoas que passaram por momentos tão difíceis que elas não conseguem mais ver a luz no fundo do túnel. Perderam sua esperança, perderam a alegria, perderam a paz. E pessoas que muitas vezes elas estão se alimentando de coisas ruins, de notícias ruins, porque ela só vive momentos ruins. Mas eu quero dizer para você algo muito especial nesse dia. Eu conheço uma pessoa que pode mudar a sua história. Eu quero hoje, né, te ajudar a você ter uma visão diferente, a você ter uma atitude diferente, a você ser diferente, mesmo quando você passar por momentos difíceis. Eu quero dizer uma coisa para você, não é porque eu sou pastor que eu não passo por momentos difíceis. Passo sim. Passo por momentos, queridos, que só Deus, só Ele pode mudar a minha história. Há momentos na minha vida que eu já passei, e eu tenho certeza que virão outros também, momentos assim, difíceis, de falar, Senhor, eu preciso de um milagre. E talvez você está vivendo esse momento. Eu quero falar para você, sim, você que já perdeu sua esperança, você que já não acredita mais no ser humano, você que não acredita que as circunstâncias vão mudar ao seu favor. Eu quero te trazer esperança nesse dia.
Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela nos dá o suporte para que nós possamos passar por momentos difíceis e falar: Senhor, o Senhor me ajudou, o Senhor esteve comigo. E eu consegui passar, e eu consegui hoje mudar a minha história, eu consegui hoje reverter o quadro a qual eu já vinha vivendo há muito tempo. E eu quero deixar aqui para vocês um texto e ler com vocês que diz assim, Lucas capítulo 11. Abra sua Bíblia, vai lá, pega a sua Bíblia. Ou se a sua Bíblia é digital, né, abra aí no seu celular, no seu iPad, no seu tablet, no seu computador. Lucas capítulo 11, versículo 34 ao versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo do 34 ao 36. A palavra do Senhor diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não seja trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Interessante. O próprio Cristo fala, né, que já existe uma luz dentro de nós. Nós já nascemos, né, com uma luz. Eu creio que é o Espírito Santo de Deus, porque, né, ele está presente em nós. Mas nós temos que tomar cuidado para que essa luz ela não venha se apagar ou ela venha se tornar trevas, escuridão. Querido, se você está vivendo nessa escuridão, se você está vivendo em trevas, eu quero te convidar nesse dia a ouvir essa mensagem, a fazer uma reflexão da sua vida e buscar, através das ferramentas que nós daremos para você hoje, mudar a sua história. É interessante, queridos, que o que é ter bons olhos? Primeiro, é ser otimista. É ser otimista. Ter bons olhos é você olhar para as circunstâncias, mesmo que apareça o contrário, mesmo que você fale não há mais jeito, ou pense que não há mais jeito, queridos, mas seja otimista. A Bíblia fala que o choro ela pode durar 8 horas. É uma noite de sono, não é isso? 8 horas? Então a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que essas 8 horas, muitas vezes, elas se prolongam um pouco mais na nossa vida. Tu sabe algo que eu tenho aprendido muito, né? Às vezes eu estou assim, muito chateado, aborrecido, triste, alguma coisa está acontecendo. Eu fico já aguardando para o momento de dormir. Por quê? Porque quando chega a noite, né, eu durmo, vou dormir, e o outro dia, geralmente, eu acordo mais tranquilo, mais em paz. Né? Porque quando você está vivendo realmente um momento de guerra, de luta, de provações, é difícil você buscar soluções. É difícil, eu sei disso. Mas eu quero dizer para você, há como sim, há como você sair desse momento de trevas. Esse momento de luta vai passar. A própria palavra do Senhor lá em Salmo 23 diz, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, Senhor. Então, vai passar. Entenda isso. Esse momento difícil que você está vivendo, vai passar. Então, seja otimista. Ter bons olhos, queridos, é ter esperança. Esperança de um dia melhor. Esperança que talvez hoje você ainda não conquistou, você não alcançou, a porta ainda não se abriu, mas amanhã ela vai se abrir. E quando você ouvir uma notícia, não pense, é algo de mal que está acontecendo. É uma notícia ruim que vão me trazer. Não, pense assim, vai chegar uma notícia boa. Alguém vai bater na porta da minha casa para trazer uma boa notícia. Então, queridos, comece a produzir no seu coração a esperança. Não desanime. Não deixe com que as circunstâncias te paralisem. Ter bons olhos é principalmente ter fé. Nós ouvimos muito hoje falar sobre fé, mas ouvimos falar de uma fé na fé, ou fé em alguma coisa, ou fé em você mesmo.
Sim, seria uma fé natural. Mas eu quero te chamar a ter uma fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural é ter fé em Cristo Jesus. Porque ele fala que se ele venceu, nós venceremos também. No mundo nós vamos ter aflição, sim, mas tenha bom ânimo. Queridos, tenha bom ânimo, vai passar. E quando nós temos essa fé sobrenatural, queridos, as coisas mudam. Os milagres acontecem. E eu quero convidar a você a viver esse milagre de Deus, a viver o sobrenatural de Deus. É isso que eu quero que você se atente nesse dia. Viver o sobrenatural de Deus. E viver como? Pela fé. Então, se você perdeu a sua esperança, se nada está bom para você, se você não consegue ver saída, não ver luz no final do túnel, se você é pessimista, como lá aquela hiena, né? Ó céus, ó vida, ó azar, nada vai dar certo. Quero dizer para você, pode dar certo sim. Deus pode te dar sorte, Deus pode mudar a sua história, Deus pode te dar vida. Basta você crer em Cristo Jesus. Então, eu quero deixar para você aqui alguns passos. E eu quero te desafiar a olhar com a ótica de Deus. Não com os teus olhos naturais. Mas eu quero te convidar a você olhar com os olhos do Senhor. Os olhos do sobrenatural de Deus. Queridos, você olhar além daquela situação que você está vivendo. E você não buscar culpados, nem se tornar vitimista, né? Tem gente que se torna vitimista. Ah, não, eu não dá certo, eu não consigo fazer, eu não sou ninguém, eu não sou nada, nada dá certo na minha vida. Tem pessoas que são vitimistas. Mas, queridos, diz que a luta, a prova, ela serve para duas coisas. Ou para te destruir, para te matar, ou para te fazer mais forte. E eu quero te motivar a você entender que a prova que você está passando, a luta que você está passando, é para te fazer mais forte. Ou talvez, quem sabe, se não é Deus te levando para uma outra direção, para um outro caminho, porque isso também pode acontecer. Às vezes nós estávamos numa situação muito cômoda e Deus ele quer te levar mais além. Deus quer te levar para um próximo nível. E, queridos, muitas vezes acontece, né, de alguma situação que até nos entristece, mas nos tira daquela situação de ociosidade e te leva mais além. E Deus, ele quer te fazer mais forte. O Senhor, ele quer te fazer mais forte. Então eu separei aqui 3 passos para que você possa aprender a ver as circunstâncias com a ótica de Deus. E a primeira coisa, queridos, é olhar com olhos da fé. Olhos da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Queridos, eu quero te desafiar nesse dia a você olhar com olhos da fé, a você conhecer a Cristo melhor, a você se aprofundar mais na palavra, a buscar na palavra respostas para aquilo que você está vivendo. Você sabia que existe resposta? A Bíblia nos traz resposta para todas as coisas. Você ora. Ah, pastor, mas eu não sei ler a Bíblia, eu não tenho uma interpretação. A primeira coisa é a oração. Dobre os seus joelhos, ora ao Senhor, fala: Senhor, fala comigo na tua palavra. E começa a ler, começa a estudar a Bíblia. E eu tenho certeza que Deus vai te dar uma direção mediante aquilo que você está vivendo hoje. Então, queridos, vamos produzir fé, vamos olhar, né, as circunstâncias que estão ao redor com olhos da fé. Fala: Senhor, eu estou olhando e realmente estou vendo algo que não está bem, está estragado, está destruído, mas eu creio, Senhor, que Tu és aquele que transforma.
quantas pessoas que eu conheço, né, que tiveram um passado tortuoso, um passado ruim, e hoje, através da palavra de Deus, queridos, através de uma mensagem, através de um escutar a mensagem e querer mudar de vida, hoje são pessoas totalmente transformadas. Pessoas que saíram das drogas, dos vícios, da prostituição, do roubo, da depressão, pessoas que foram curadas de uma enfermidade, queridos, pelos olhos da fé, porque creram no sobrenatural de Deus. Então, quero te motivar a crer no sobrenatural de Deus. A segunda atitude, para que nós possamos olhar com a ótica de Deus, é fazer uma autoavaliação dos nossos pensamentos. Às vezes nós pensamos tanta coisa ruim, assistimos, vemos, ouvimos, nos alimentamos de tanta coisa ruim que nós só produzimos coisas ruins. Nós só vamos falar de coisas ruins. Nós só vamos nos envolver com pessoas que falem coisas ruins. Só vamos, né, ter como amigos aquelas pessoas que compartilham da visão que nós temos. Então eu quero te motivar a hoje a fazer uma autoavaliação. Será que eu sou assim? Será que eu tenho sido assim? Uma pessoa que só se alimenta de algo ruim? Eu queria te perguntar, quantas vezes você escutou uma mensagem, quantas vezes você ouviu um louvor, quantas vezes você leu a Bíblia, quantas vezes você separou para orar, para falar com Deus no seu TSD, tempo a sós com Deus? Quanto tempo você tem gasto ou usado, né, para ter um relacionamento com Deus? E quanto tempo você tem usado para as outras coisas? Se alimentado de coisas ruins, queridos. Se alimentado de filmes, de mensagens, de tantas coisas ruins, de assuntos ruins que não edificam, que não traz um crescimento, que não vão te tirar da situação que você se encontra. Então, eu gostaria que você pudesse fazer uma avaliação do que você pensa. A Bíblia, quando ela fala de coração, ela fala da mente. Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim: ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Queridos, nós falamos, nós pronunciamos daquilo que o nosso coração está cheio. Tem pessoas que só falam de Jesus porque ela está cheia de Jesus. Claro que a gente precisa saber balancear, tem que saber conversar sobre outros assuntos, mas assuntos bons, assuntos que edificam. Ah, vamos falar de futebol, mas vamos falar de uma forma boa, sem criticar, sem brincar, sem xingar, sem falar um palavrão. Ah, vamos falar de qualquer outro assunto. Vamos falar de política, mas dentro de uma visão que realmente venha trazer um crescimento, uma edificação para ambas as partes. Mas para que discutir, para que brigar? Cada um, né, tem a pessoa a qual vai votar, tem o seu time, tem sua religião, vamos respeitar. Mas, queridos, nós precisamos, né, ser maduros para que possamos buscar entender o outro ser humano. Nós precisamos ser maduros até mesmo para nós nos entendermos. E o nosso desafio hoje é fazer essa autoavaliação. No versículo 35 aqui de Mateus capítulo 12, diz assim: a pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Querido, quem é mau, pensa a maldade. Quem é mau, queridos, ele maquina nos seus pensamentos a maldade. E eu quero te desafiar hoje, fazer um inventário da sua mente, dos seus pensamentos, daquilo que você tem escutado, daquilo que você tem lido, daquilo que você tem visto. E eu quero te desafiar a você mudar esse hábito. Comece a assistir coisas boas, comece a assistir bons filmes, comece a assistir, não sei se você gosta de novela, boas novelas, né? Comece a ler bons livros, comece a ler a Bíblia, comece a criar hábitos, queridos, que vai te fazer ter uma mente diferente da qual você tem hoje. Porque se você quer ter esperança, se você quer ter vida, se você quer sair da condição a qual você se encontra, de pessimismo, queridos, você vai ter que ler, você vai ter que ouvir outras coisas que te gerem esperança no seu coração, que te gerem alegria no seu coração. Faça um curso, se capacite, volte a estudar. Queridos, nós temos hoje
uma infinidade de informações boas através da internet. Então você precisa selecionar o que você vê, o que você escuta. Então, faça um inventário da sua mente hoje. Pense, de que você tem se alimentado? O que você tem assistido na televisão? Né? O que te alimenta? O que te motiva a você ficar assistindo constantemente? É algo bom ou é algo ruim? E terceiro, fale do que é bom. Queridos, teus lábios, ele precisa ser lábios que saiam coisas boas dele. Você precisa ter uma boa palavra. Você precisa ter uma boa mensagem. Gente, tem pessoas que você chega perto dela, ela só fala coisas ruins. Meu Deus, não existe nada de bom. Não aconteceu nada de bom, não só coisa ruim. E quantas pessoas, às vezes eu encontro nas ruas, só fala de desgraça. Queridos, vamos falar de coisas boas. Quando eu falo para você, posta aí seus testemunhos, querido, que eu quero ouvir coisas boas. Mas muitas vezes nós só se alimentamos de coisas ruins, só falamos coisas ruins. Olha o que diz em Mateus capítulo 12, versículo 36. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou é culpado. Quem fala muito, erra muito. Provérbios 13. Quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra pouco. Então, queridos, cuidado com o que você fala. Olha a forma que você fala, olha quem está escutando o que você fala. Quantas vezes eu vejo aí pais falarem coisas perto dos filhos e os filhos acabam reproduzindo aquilo que os pais falam. Cuidado. Vamos pensar no que nós estamos falando. Dá uma paradinha, uma pausa. Não sai falando aleatoriamente, não. Dá uma pausa. Pensa no que você vai falar. Fala coisas boas. Fala coisas que edificam. Quando alguém vier com uma palavra negativa, tu fala, não, mas Jesus pode mudar a tua história como mudou a minha. Ah, eu estou doente, mas Jesus cura. Ah, mas eu estou enfermo, eu não tenho mais jeito. Mas eu falei, mas Deus pode abrir uma porta. Deus é Deus de milagre. Então, queridos, dê palavra de fé. Motive as pessoas. E isso vai fazer bem para você mesmo. Porque quanto mais você pronuncia palavras de fé, você ouve o que você está falando. E isso vai produzir algo bom no teu coração. E se teu coração estiver em trevas, a luz vai entrar novamente e vai resplandecer no seu coração. Amém, queridos? Eu quero desejar a você uma excelente semana. Um grande abraço a todos vocês que têm nos assistido. Compartilhe essa mensagem e eu quero estar orando por você nesse dia. Feche seus olhos. Senhor Deus amado e querido Pai, quantas pessoas, ó Deus, ao redor do mundo, ó Deus, estão assistindo nesse momento essa mensagem. Pessoas que estão andando em trevas, pessoas, ó Deus, que perderam a sua esperança, pessoas, ó Pai, que não vê mais valor em sua própria vida. Mas o Senhor é a vida. O Senhor é aquele que transforma. Quando nós te encontramos, como tantos homens, ó Deus, ao longo da história, um dia te encontraram, foram impactados, ó Deus, pela presença do Espírito Santo, aonde mudou as suas vidas. Pai, que não venha ser diferente com cada pessoa que está nesse momento assistindo essa mensagem. Pai, que só venha impactar essas vidas. Que essas pessoas, ó Deus, possam ver o sobrenatural sobre as suas vidas. Ó Pai, que só venha, Senhor Deus, transformar essas vidas, ó Deus, ao ponto, ó Deus, de elas glorificarem o Teu nome, de dizer, o Senhor é Deus. Cura os enfermos, Pai. Sim, Deus, cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles a qual o médico, ó Deus, já disse que não há mais jeito, Senhor Deus. Ah, Pai, a última palavra é Tua. Sim, meu Pai, é o Senhor. Deus entra nas casas. Ó Deus, restaurando os lares, as famílias, os relacionamentos entre casais, entre filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, abra a porta de emprego. Abençoa, Deus, aqueles, ó Pai, que estão passando por dificuldade, Deus, com relação ao trabalho, com relação às suas empresas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, que a Tua graça, a Tua misericórdia se estenda sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, quero deixar para você um grande abraço, que Deus abençoe, que você possa ter uma ótima semana e não deixe, né, de compartilhar essa mensagem. Mande aí no WhatsApp aí uma mensagem do que Deus está fazendo na sua vida. Nós vamos continuar orando por vocês e até a próxima semana. Que Deus possa te abençoar de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe. Programa Pão da Vida. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.